Ok, pessoal, vamos começar agora a parte de dióptro plano. Definição de o que seria um dióptro plano. É quando a gente tem dois meios homogêneos, dois meios transparentes, né, separados aí por uma superfície plana. Como exemplo para vocês, se a gente considerasse uma piscina, né, cheia d'água, tá certo? E ar em cima dessa piscina, ali nós temos um dióptro plano, considerando que aquela água da piscina esteja calma, né, esteja ali paradinha, tá certo? Nós temos ali um dióptro plano. O ar, ele é considerado meio homogêneo e transparente. A água da piscina nós também podemos considerar como sendo meio homogêneo e transparente. E perceba que esses dois meios homogêneos e transparentes, eles estão separados por uma superfície plana, que é a própria superfície da água da piscina, né? Então, a gente poderia considerar esse ar e água como sendo aí, por exemplo, um dióptro plano. Um outro exemplo para vocês, se você pegasse uma chapa de vidro, uma placa de vidro e ar em cima dessa placa de vidro, nós temos também um dióptro plano, né? O ar, como eu já falei agora há pouco para vocês, é um meio homogêneo, é um meio transparente, né? Aquele vidro, né? Aquela placa de vidro, aquela chapa de vidro, nós também podemos considerar como sendo um meio homogêneo, um meio transparente, né? E perceba que eles estão separados por uma superfície plana, que é a própria superfície da placa, a própria superfície aí da chapa de vidro, tá certo? Um detalhe importante, pessoal, nessa parte de dióptro plano é o seguinte: você já deve ter notado aí no seu dia a dia, quando você chega próximo a uma piscina, tá, com água e tal, e você vai para aquela parte rasa ali da piscina, quando você olha para o chão, você tem a sensação de que aquele chão ele está mais próximo de você. Você tem a sensação de que aquela piscina ela é mais rasa do que ela realmente é. Quando você entra na piscina, você toma um susto até, inclusive, você achava que a piscina era mais rasa, só que ela é um pouco mais funda do que você imaginava, né? Porque você está fora d'água e a pessoa, quando está fora d'água e vê um objeto dentro d'água, ela enxerga a imagem daquele objeto mais próximo a ela. É o que ocorre, então, no caso aí de um dióptro plano. Se a gente considerar, por exemplo, o observador fora d'água, um observador fora d'água, né? Ou seja, no meio menos refringente, ele vai enxergar a imagem de um objeto. Coloquei aqui para ilustrar aqui um peixinho, está aqui o objeto. Ele vai enxergar, essa pessoa vai enxergar a imagem desse objeto mais próximo ali da superfície. Por que isso daí acontece? Isso ocorre por conta da refração, né, galera? Isso ocorre por conta da refração. Aqui a gente vai precisar um pouquinho daquela frase irada para você poder entender. Por exemplo, ó, um raio de luz que sai aqui desse peixinho, perceba que esse raio de luz está saindo do meio mais homogêneo, uma mais refringente, no caso, desculpe, né, que é a água, e está indo para o meio menos refringente aqui no caso, que é o ar. Perceba que quando a luz vai do meio mais refringente para o menos refringente, ela afasta da normal. Frase irada, tinha um trechinho da frase irada que eu já falei para você, que é importantíssimo você saber a frase irada inteira, entendeu? Nessa parte de refração. E assim, tem um trechinho da frase irada que fala assim: quanto mais refringente for o meio material, mais próximo da normal fica o raio de luz. A água, ela é mais refringente, então fica mais próximo da normal. O ar, ele é menos refringente, então ele se afasta da normal, ele fica mais longe da normal, né, esse raio de luz. E ao chegar o olho aqui, ó, do observador, esse observador tem a sensação de que esse raio de luz veio dessa região aqui, ó. Tem a sensação de que esse raio de luz veio dessa região, dessa posição, dessa imagenzinha aqui. Então, na realidade, a pessoa, o observador, ele enxerga, né, a imagem do objeto um pouco mais acima. Então, o objeto ele está mais abaixo e ele enxerga a imagem um pouco mais acima. O mais bacana disso tudo é que o índio ele já tinha uma noção de refração, né? É claro que não era nada científico, é claro que o índio ele não foi para a escola, é claro que o cacique lá na época ele não chegou lá para o índio e falou assim, ó, me ensinará refração hoje. Ele não foi nada disso, né, galera? Claro que não. Mas foi algo assim com o dia a dia, com a aprendizagem do dia a dia. Ele acabou percebendo essa ideia de que o peixinho ele estava numa posição mais abaixo. E aquilo que ele estava enxergando era a imagem, né? Eu acredito que deva ter sido mais ou menos assim, ó. O índio, logicamente ele não tinha um anzol, né, tal para pescar. Ele pescava com uma lança, ele pescava, por exemplo, aí com um arco e flecha, por exemplo, né? E eu acredito que lá nas primeiras tentativas dele, o índio tinha uma pontaria incrível, né? A realidade é essa, ele tinha uma pontaria muito boa. Eu acredito que nas primeiras tentativas deveria ter sido algo mais ou menos assim, ó. Ele pegou a lança dele, ele olhou o peixinho, beleza, o peixinho está bem ali. Vou jogar minha lança no peixinho. Aí na hora que ele jogou a lança no peixinho, a pontaria do índio era muito boa. Ele jogou a lança no peixinho e nada ocorreu, ele não acertou o peixinho. Eu acho que ele ficou meio frustrado. Então a primeira tentativa ele jogou naquilo que ele estava vendo, não acertou. Porque aquilo que ele estava vendo não era o peixinho, era a imagem, né? Segunda tentativa, olhou o peixinho, legal, estou vendo o peixinho aqui, jogou.
Nada aconteceu, galera. Nada aconteceu. Ele não conseguiu acertar o peixinho. Terceira tentativa. Ah, beleza, o peixinho está ali. Agora eu vou acertá-lo. Jogou. Nada ocorreu, cara. Errou pela terceira vez. Eu acho que lá pela oitava vez, ele olhou assim, tá ali o peixinho. Agora ele não me escapa. Jogou. Nada aconteceu de novo, galera. Poxa, mas aí eu acredito que teve um dia que ele jogou e, sem querer, ele errou, né? Ele é humano, poxa, ele errou, então. Aí ele olhou assim, no caso, ó, ele olhou, tá ali o peixinho, jogou, caramba, errei. Aí ele virou, ficou assim, droga, errei. Quando ele olhou para trás, aí ele viu aquele peixinho, que ele achava que tinha errado, ele viu o peixinho subindo já numa bandeja com batata frita e refrigerante. Aí ele olhou assim, caramba, então quer dizer que para eu acertar o peixinho, eu devo errar, né? Ah, legal, então se eu quiser acertar o peixinho, basta eu mirar errado que eu vou acabar acertando o peixinho. E foi assim que ele começou a fazer para pescar. Por exemplo, ele olhava o peixinho ali, jogava a lança do outro lado, o peixinho já subia. Olhava o peixinho aqui, jogava a lança assim, o peixinho subia. Jogava para cima, o peixinho subia e tal. Claro que não era assim, né, galera? Ele não podia jogar em qualquer direção, né? Na realidade, ele tinha que jogar um pouquinho mais abaixo para poder acertar o peixinho. Não era em qualquer direção, isso eu estou brincando com você, tá? Mas, por exemplo, ó, ele enxergava o peixinho aqui, ele tinha que jogar a lança numa região um pouquinho mais abaixo. Ele tinha que jogar a lança um pouquinho mais abaixo aqui para poder acertar o peixinho, tá certo? Então essa é a ideia. Com certeza o índio ele já tinha uma noção aí de refração, tá? Por conta da pescaria lá dele, tá? Um detalhe interessante, se o observador estiver dentro d'água, esse observador ele enxerga a imagem de um objeto que está fora d'água, ele enxerga a imagem mais distante. Ou seja, o observador no meio mais refringente, ele enxerga a imagem de um objeto que está no meio menos refringente mais longe. Por que isso daí acontece? O efeito aqui ele é contrário. Ó. Perceba, um raio de luz que sai do objeto vai passar aqui ó, do ar para a água, ou seja, vai passar do meio menos refringente para o meio mais refringente. Pela fraseirada ele se aproxima da normal e ao se aproximar da normal e chegar aos olhos aqui desse observador, esse observador tem a sensação de que esse raio de luz veio dessa região aqui, ó, veio dessa posição, veio dessa imagem aqui, ó, tá certo? Então uma conclusão que nós podemos tirar. Se o observador estiver fora d'água, ele enxerga a imagem de objeto que está dentro d'água, né, mais próximo, tá certo? Se o observador estiver dentro d'água, ele enxerga a imagem de um objeto que está fora d'água mais longe, mais distante, tá? Na realidade eu estou usando aqui o ar e a água, né? Mas o mais correto, né, seria a gente falar no meio mais refringente e no meio menos refringente. Então, para ficar bacana, o observador no meio menos refringente enxerga a imagem de um objeto no meio mais refringente, mais próximo, tá? O observador no meio mais refringente enxerga a imagem de um objeto no meio menos refringente, mais distante. A imagem vai ficar mais distante. Conclusão, uma gaivota e um peixe, tá? Para a gente finalizar aqui esses exemplos, uma gaivota e um peixe. A gaivota, fora d'água, olhando para o peixe, enxerga o peixe mais próximo. O peixinho, dentro d'água, olhando para a gaivota, enxerga a gaivota mais distante, tá? Acho que esses exemplos aí já serviram aí para você poder entender essa ideia aqui que eu quis passar, né? Aí sobre a refração, tá bom? Um detalhe importante, nós temos uma equação aí nessa parte de refração, tá certo? Já coloquei até aqui como observação para vocês. Essa equação aqui ela só é válida se o observador estiver na mesma vertical que passa aqui ó, pelo objeto, tá certo? Ó, na mesma vertical ou então um pouquinho próximo dessa vertical. Ele poderia estar um pouquinho de lado aqui, ele conseguiria enxergar o peixe aqui, né? Conseguiria perceber aquele efeito da imagem mais próxima e tal. Aí a equação nesse caso é válida. Então, para a equação ser válida, o objeto e o observador eles têm que estar na mesma linha vertical, ou então o observador um pouquinho próximo dessa vertical. Aí a equação que eu vou colocar aqui para vocês, ela vai ser válida, tá certo? Nós já vimos, coloquei aqui como exemplo para vocês o primeiro exemplo, o exemplo da letra A, onde a pessoa aqui ela enxerga, né, a imagem desse objeto mais próximo, tá? Mas poderia ter sido o exemplo B. Eu só coloquei um exemplo para a gente poder analisar. Então está aqui o objeto, né? A posição que o objeto se encontra é a posição real, é a profundidade real. Ó, o que é profundidade real? É a distância do objeto à superfície. A distância do objeto à superfície é o que a gente vai chamar de H real, tá certo? Então o que é o H real? É a posição de fato, é a profundidade de fato onde está o objeto, é onde o peixinho aqui no caso da gente realmente se encontra, tá? Tá aí, ó, realmente, né? H real. Então, distância real, distância de fato. O que é o H aparente? H aparente
é a profundidade que a imagem se encontra. É onde o observador acha, né? Onde o observador acha que o peixinho se encontra. Só que na realidade não é o peixinho, é a imagem do peixinho. Então assim, o H aparente para a gente é a profundidade da imagem. É aquilo que o observador está enxergando, é a profundidade que o observador enxerga, tá certo? E o que é o H real? O H real, relembrando, é a profundidade que o objeto se encontra, tá? É a profundidade de fato do objeto, tá certo? E a nossa equação ela fica assim, ó. H aparente, tranquilo, sobre o H real, tá aqui, é igual ao índice de refração do meio onde está o observador, o índice de refração do meio onde se encontra o observador, tá aqui, ó, N é observador, sobre o índice de refração do meio onde está o objeto, o índice de refração do meio onde está o objeto. Essa aqui é a chamada equação do dióptro plano, tá, pessoal? Eu não gosto muito, eu já vi em alguns livros, o livro colocando assim, ó, P, certo? Eu particularmente falando, eu não gosto muito. Eu prefiro assim, que assim fica bem bacana pra gente, ó, H aparente. É aquela distância que o observador acha, né, que ele julga estar ali o objeto, mas não é o objeto, ali é a imagem, ou seja, H aparente é a profundidade da imagem, tá certo? O que é o H real? É a profundidade de fato, é onde o objeto se encontra em relação à superfície. É a distância do objeto à superfície, tá certo? O N observador, isso aqui não é o índice de refração da pessoa, pelo amor de Deus. Esse N observador é o índice de refração do meio onde o observador está. Perceba que o observador está no ar. Então aqui no caso da gente é o índice de refração do ar, tá certo? E o N objeto não é o índice de refração do peixinho, pelo amor de Deus. É o índice de refração do meio, onde está o objeto, onde está o peixinho. No caso da gente, ele está em água, vai ser o índice de refração da água, tá? Se a gente pegasse uma situação como a situação B, a equação ela é exatamente a mesma. A equação não muda, tá certo? O que vai mudar ali é o observador, o local onde está o observador, o índice de refração do meio onde está o observador e o índice de refração do meio onde está o objeto. Mas a equação ela é exatamente a mesma, tá certo, pessoal? A equação ela é a mesma. Tudo bem? Tranquilo. Então, essa equação ela é válida tanto para a primeira situação quanto para a segunda situação. Só que na segunda situação, o índice de refração do meio onde está o observador, ó, o observador aqui ele está onde? Ele está na água. Então você vai ter que colocar o índice de refração da água aqui, ó. O índice de refração do meio onde está o objeto, neste caso B, o objeto ele está no ar. Então você vai ter que colocar o índice de refração do ar, tá certo? Então lembrando essa ideia, pessoal, essa equação aqui que eu falei para vocês, ela só é válida se o observador estiver na mesma vertical que passa pelo objeto, ou então se ele estiver bem próximo dessa vertical. Aí a equação, aí ela é válida, tá certo? Um outro detalhe importante, essa distância do observador à superfície, essa distância aqui, ó, perceba que ela não vai influenciar absolutamente nada. Isso aqui não influi em nada, tá certo? Então se a questão der a distância do observador à superfície, né, isso aqui você não vai usar nas contas, tá? Não vai usar, você só usa somente esses dados que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então só para finalizar, o observador fora d'água, ele enxerga a imagem do objeto mais próximo. O observador dentro d'água, ele enxerga a imagem do objeto o quê? Mais distante, tá ok, pessoal? Então vamos ver agora a parte aí de lâminas de faces paralelas para a gente dar continuidade aí ao nosso estudo de refração. Acompanhe, vamos lá então, ok?